Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar então o nosso assunto da nossa 12ª aula e, portanto, a nossa antepenúltima aula antes da gente encerrar o nosso cronograma, o nosso conteúdo programático de Química Geral, nossa vulga Frente 2. E eu vou estar falando então essa semana para vocês sobre propriedades coligativas. É um assunto bastante recorrente no vestibular, porque ele é um assunto bastante independente das outras coisas que a gente vinha fazendo até agora, né? Que correspondem aí a cálculo estequiométrico ou propriedades físicas da matéria. Apesar de ser um assunto relacionado às propriedades físicas da matéria, ela normalmente pode ser cobrada de uma forma independente, num exercício sem muita conexão com o resto da química. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o que são essas propriedades coligativas, né? Bom, as propriedades coligativas, elas são qualquer tipo de propriedade que você pensar relacionadas a uma solução. Por que isso? Porque é o estudo que você vai ter sobre determinada solução, de como aquelas propriedades físicas da solução se alteraram a partir do momento que ela virou uma solução, né? Então, a solução, como vocês sabem, é a adição de um soluto sobre um solvente, né? A gente já tinha discutido um pouco a definição sobre o que é, por exemplo, a solvatação, né, que consiste aí no envolvimento das moléculas do soluto ou dos íons também, né? No caso dos sais, por exemplo, é, é o envolvimento das moléculas do soluto pelas moléculas do solvente. E isso constitui a solução, né? Só que por conta desse fenômeno físico da solvatação, a gente vai ter determinadas características que se alteraram em relação ao que você poderia ter se você tivesse apenas o solvente puro. Então aí no exemplo clássico que a gente tem, né, que sempre é bom a gente começar pelo que é clássico, pelo que é mais simples, a gente tem aí o solvente, que é a nossa água, né, o solvente universal, a gente tem um pouco de sal, e aí a gente parte do pressuposto que ao você adicionar esse soluto a esse solvente, você obtém uma solução, né? Pode ser, por exemplo, uma solução insaturada, né, que é outro exemplo do que a gente já vinha falando nas outras aulas. E o representante máximo assim disso é a nossa água do mar, né? Que é uma água que a gente vai pensar, por exemplo, que ser composta basicamente de moléculas de água com cloreto de sódio dissolvido aí na sua totalidade. Então, portanto, falando de uma solução insaturada. Aí vem a questão, né, do como que ficam essas propriedades dessa solução final com relação ao que você tinha antes, né, que seria o solvente puro. Bom, mas primeiro a gente precisa saber que propriedades são essas que a gente vai observar, né, e medir, por exemplo, em laboratório, que estão relacionadas à nossa solubilização, à nossa solvatação desse soluto nesse solvente. Bom, as primeiras que a gente vai ver na literatura, e principalmente para a gente que vai estudar para o vestibular, são quatro, basicamente, né? A pressão de vapor, que a gente vai representar por PV, a temperatura de ebulição, que vamos representar por TE, a temperatura de solidificação, que a gente vai representar por TS, e a pressão osmótica, que vem sido recorrentemente cobrado no vestibular mais do que, de repente, todas as outras. Então a gente tem que lembrar que o solvente ele tem aí as suas propriedades únicas, né? Sem soluto, tá? O solvente puro. E ele tem a sua pressão de vapor, ele tem a sua temperatura, as suas temperaturas de ebulição e solidificação e a sua pressão osmótica, sem que você tenha a adição de soluto, ou seja, sem ser uma solução. Mas o que acontece? A gente tem que pensar que a partir do momento que você adicionar o soluto no seu solvente, você vai sempre modificar essas propriedades que eu citei para vocês. Por quê? Porque o soluto, a presença dele na solução, ele vai, de uma forma geral, para vocês sedimentarem o conceito, né, do que acontece, ele sempre vai dificultar a vida do solvente. O que significa isso, né? Significa que a presença do seu soluto no seu solvente, formando então uma solução, vai alterar essas propriedades, de forma que se você consegue medir, por exemplo, a temperatura de ebulição do seu solvente puro, ela vai ser outra a partir do momento que você adicionar o seu soluto, ou seja, formar uma solução. Então, esse soluto, ele atrapalha, ele muda, ele altera o comportamento normal do seu solvente quando ele não está mais puro.
E você vai verificar isso a partir de, por exemplo, alguns conceitos que eu tenho que lidar para vocês antes de entrar realmente, propriamente dita, na propriedade coligativa. A gente vai começar a falar de um conceito anterior que eu preciso que vocês entendam, que é a pressão de vapor. O que é a pressão de vapor de um líquido, por exemplo? É a pressão que o vapor exerce, logicamente, sob determinada temperatura, né? Vamos imaginar aí que a nossa temperatura ambiente seja 30 graus. Então, é a pressão que o vapor aí exerce, né? Que está aqui representado por essas moléculazinhas aqui, ó, que estão voando aqui na parte que está relacionada ao vapor dessa solução, desse solvente aqui, que no caso ele identificou como acetona, e botou mais exemplos, né? Que é a água, o óleo e etc. Então, o que acontece? A pressão de vapor é a pressão que essas moléculas no estado vapor, no estado, né, gasoso, exercem sobre as paredes desse recipiente em determinada temperatura. Vocês podem verificar isso, por exemplo, quando vocês abrem, por exemplo, um refrigerante. Vocês escutam aquele tss que vocês observam, inclusive, com formação de bolhas, a partir do momento que você alivia aquela válvula, né, que na verdade é a tampa do refrigerante. Justamente porque se você pegar aquela garrafa, você vai ver que ela tá dura, né, tá rígida, porque justamente aquele vapor de gás carbônico, aquele gás, né, está exercendo uma determinada pressão sobre a parede da garrafa. E é justamente isso que você está observando aqui. Obviamente, existem determinados solventes que são mais voláteis. O que significa isso? Significa que eles conseguem passar para a fase vapor mais facilmente. Como, por exemplo, a acetona, mas poderia, por exemplo, ser o álcool também, né? A gente verifica que o álcool ele vaporiza facilmente, porque ele tem uma alta volatilidade. Consequentemente, se a gente pegar, por exemplo, um copo com água e um copo com álcool e tampar os dois copos, a gente vai verificar que a pressão que vai estar exercida no copo por dentro vai ser maior no caso do álcool, porque ele é mais volátil, ele consegue passar para o vapor de uma forma mais fácil se você manter a mesma temperatura, obviamente, para você comparar uma linha de base comum para as duas coisas. Então você vai verificar que o álcool ele evapora com mais facilidade, ou seja, para uma mesma temperatura, a gente sabe que o álcool possui uma pressão de vapor maior que a da água. Assim como vocês vão verificar aqui no exemplo que ele deu, que a acetona vai ter uma pressão de vapor, que está aqui, né, maior do que a pressão de vapor da água, considerando a mesma temperatura. E ainda assim, considerando a mesma temperatura, a gente vai verificar que o óleo, por exemplo, ele não tem partículas aqui no vapor, porque ele não é volátil. Ou seja, a pressão de vapor dele vai ser a menor de todas as outras. E a gente verifica isso no dia a dia, porque o óleo ele não evapora, né? É justamente esse conceito que vocês precisam ter na cabeça. A pressão de vapor está intimamente relacionada com a volatilidade, a capacidade da substância de passar para o estado vapor em determinada temperatura. Então aqui eu coloquei para vocês os exemplos, né, da acetona, água e do óleo, e sabendo que a pressão de vapor, que eu represento por PV, vai aumentar da direita para a esquerda nesses casos, né? Então, vamos pensar agora no que é a relação entre pressão de vapor e temperatura de ebulição. Bom, se eu sei que a minha pressão de vapor está relacionada com a capacidade dessa minha substância naturalmente passar para o estado vapor, eu posso imaginar que quanto maior a pressão de vapor de determinada substância, menor o ponto de ebulição, ou a temperatura de ebulição, né? Que são sinônimos. Mas por que isso? Significa que eu preciso atingir uma temperatura de ebulição bem menor para aquelas substâncias que já são voláteis, que já têm a capacidade de passar para o estado vapor de uma forma mais fácil. Então eu não preciso fornecer tanta energia. E isso é traduzido numa menor temperatura de ebulição. Por exemplo, o álcool de cozinha, o álcool comum, se ele estiver puro, ele ebule a mais ou menos 78 graus Celsius, enquanto que a água a gente sabe que ebule a 100 graus Celsius. Isso significa o quê? Significa que a gente confirma que a pressão de vapor do álcool ela é maior numa determinada temperatura do que a da água. Ele passa para o estado vapor mais facilmente.
Então, para chegar na temperatura de ebulição, eu posso atingir apenas 78 graus Celsius, que ele já está lá ebulindo, passando para o estado vapor na forma de bolhas. Enquanto que a água, como ela tem uma pressão de vapor menor, ela precisa atingir uma temperatura de ebulição maior. E é justamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês durante um aquecimento, que eu representei aqui para vocês como tempo de aquecimento. Vamos imaginar que, por exemplo, isso daqui é água. E aí a gente tem algumas partículas aqui brigando entre si, no vapor, fazendo pressão nas paredes do seu recipiente. E esse recipiente está aberto. Pensem que o recipiente está aberto, tá bom? E aí o que acontece? Eu tenho aqui uma determinada pressão de vapor, né? Que é esse vapor aqui que está exercendo sobre todo aquele ambiente. E aí eu representei por uma seta menorzinha. Aqui, a pressão atmosférica é representada por essa seta vermelha maior. E ela, observem que, conforme você vai aquecendo a substância, ela sempre é a mesma. Por quê? Porque a atmosfera não muda a pressão dela. É sempre 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, ela, com o tempo de aquecimento da sua substância, que no nosso caso é a água, ela não altera a pressão. Então, eu representei aqui por uma seta que é sempre igual, a seta vermelha. Porém, observem que com o tempo de aquecimento, a minha pressão do vapor vai ficando maior. Olha só como a seta vai ficando maior. Até o momento em que ela fica igual. É uma seta igual, mas em sentidos opostos, né, obviamente, à pressão atmosférica. Ou seja, no momento em que eu atinjo a minha pressão de vapor igual à pressão atmosférica, eu posso supor que, a partir deste momento, o meu líquido entra em ebulição, porque eu consigo superar a minha pressão atmosférica, de forma que eu consigo formar bolhas no meu líquido que está sendo aquecido. E é justamente isso que vocês vão ter que relacionar a pressão de vapor com a temperatura de ebulição. Vamos pensar de outra forma, resumindo? A partir do momento que eu estou aquecendo o meu líquido e ele começa a desenvolver uma pressão de vapor, e essa pressão de vapor vai chegar num ponto em que ela vai ser igual à pressão atmosférica, a partir desse ponto, se eu continuo o meu aquecimento, eu cheguei na minha temperatura de ebulição. Tá? Então, observem que pressão de vapor e temperatura de ebulição são relacionados a partir do momento que elas organizam o mesmo evento, que seria a formação de bolhas aqui na minha substância, durante o meu aquecimento, certo? O resumo disso é, quando a minha pressão de vapor for igual à pressão atmosférica, meu líquido poderá ebulir, ou seja, eu vou poder verificar no meu termômetro a minha temperatura de ebulição, ok? Então, a nossa primeira propriedade coligativa, ela justamente vem lidar para a gente com esse conceito de pressão de vapor. Bom, o que é a tonoscopia, ou também chamada de tonometria? A nossa primeira propriedade coligativa, ela diz o seguinte, que ela é a propriedade observada pela diminuição da pressão de vapor do meu solvente, quando a ele é adicionado um soluto. Ou seja, se eu colocar sal, por exemplo, na minha água, eu vou observar lá no meu barômetro, né, no meu medidor de pressão interna, e aqui eu estou imaginando que você tem um sistema fechado para poder medir, obviamente, essa pressão que esse vapor aqui exerce no meu líquido e nas paredes, tá? Então, o que acontece? Eu estou medindo aqui a pressão, certo? Agora, vamos imaginar que eu adicionei sal aqui dentro, né? E de uma forma que eu não precisei abrir o meu recipiente. Eu vou observar que essa pressão aqui medida dentro do meu equipamento diminuiu. Porque ela não media a pressão de vapor? Exatamente. A pressão do vapor ela diminui quando eu adiciono, por exemplo, sal na minha água. Por que isso acontece? Porque o soluto, quando ele entra em contato com o meu solvente, ele acaba alterando as forças intermoleculares desse meu solvente, de uma forma que ele não consegue, por efeito mesmo impeditivo, passar para o vapor tanto quanto ele passava antes naquela temperatura de, por exemplo, 30 graus, que é a nossa temperatura ambiente hoje, por exemplo. Certo? Então, quando eu adiciono soluto, essas moléculas ou esses íons que vão estar lá solvatados no meu líquido, eles acabam impedindo a passagem dessas moléculas desse solvente para a fase vapor. Eles acabam
ajudando essas moléculas a ficarem na fase líquida por interação intermolecular. Entendem? Então, obviamente que com o tempo, essa pressão vai continuar caindo até o momento em que ela estabiliza. E ela vai estabilizar porque num valor, obviamente, menor do que você estava medindo antes, porque a tonoscopia ou a tonometria dizem que quando você adiciona um solvente, um soluto no meu solvente, obviamente eu encontro uma pressão de vapor medida aqui na tampa do meu recipiente menor, porque o soluto ele impede a passagem das moléculas do solvente da fase líquida para a fase vapor, simplesmente porque ele passa a interagir com essas moléculas do solvente aqui no líquido e impede que ela vá para cima, para o vapor. É isso que diz a tonoscopia ou tonometria. Se a gente pensar no exemplo do dia a dia, por exemplo, a gente vai verificar justamente isso. Se vocês pudessem ver essas moléculas saindo aqui na forma de vapor, por exemplo, da água que você adiciona açúcar, por exemplo, né? Então não precisa ser sal, pode ser só açúcar, por exemplo, ou qualquer outra substância que se solubilize nessa sua solução, né? Nesse seu solvente. E aí, no momento em que você adiciona açúcar, essas moléculas do líquido ou da água acabam interagindo com essas moléculas do açúcar e não querem mais passar tanto assim para a fase vapor. Se você manteve a temperatura constante ao longo de todo esse experimento, você percebe que sim, se você medisse aqui a sua pressão de vapor, você veria uma pressão de vapor menor no momento em que você tem uma solução de água e açúcar. Entendem? Então, eu deixo para vocês, por exemplo, um experimento muito simples. Tentem aí em casa, né? Coloquem 2 copos com água no sol durante o dia quente. E aí vocês fazem uma marcaçãozinha assim no copo onde estava o nível de água, tá bom? Como se fosse esse copo aqui. E aí, aí você coloca num dos copos sal dissolvido. Pode colocar uma colher assim, até você ver que dissolveu tudo. E aí na outra você só coloca água filtrada. No final do dia, olha onde está o nível de água em cada um desses copos. Vocês vão verificar uma diferença no nível deles, né? Um abaixa mais o nível de água do que o outro. É legal fazer, obviamente, esse experimento com as mesmas quantidades de água, né, nos 2 copos, tá bom? E aí vocês vão falar para mim o que aconteceu. Vocês vão observar que no copo com sal ou com açúcar, a água ela demorou mais para evaporar, ou seja, o nível que ela rebaixou é menor. Por que será que isso acontece? Justamente por conta da tonoscopia. A tonoscopia vai dizer para vocês que quando você adicionou esse sal ou esse açúcar no seu copo com água, a presença do seu soluto faz com que essa água não passe tanto para a forma vapor. Né? Então você não precisa ter um medidor de pressão aqui na tampa, você pode observar o quão rápido aquela água evaporou, em comparar com, por exemplo, uma água que não tinha nenhum solvente, não tinha nenhum soluto, tá bom? Façam esse experimento para vocês verificarem o que é a tonoscopia ou a tonometria. Eu vou deixar para o próximo vídeo as outras 3 propriedades coligativas, tá bom? Porque esse já ficou bastante longo, e a gente se vê no próximo vídeo então.